Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais um quarto de hora. É isso aí, 15 minutinhos de oração, 15 minutinhos de palavra, 15 minutinhos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Desenvolva uma comunhão com Deus, desenvolva uma intimidade, um relacionamento, o hábito de ter esse relacionamento diário com o Eterno. Que Deus possa te abençoar poderosamente, possa responder todos os seus pedidos e você possa cada dia conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Os consoladores de Jó se comportaram de forma tão miserável e equivocada em sua controvérsia com Jó, que a ira de Deus se acendeu contra eles. Deus disse a esses amigos de Jó: meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Jó 42:8. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente próspero. Jó 48:10. Jonas estava em uma condição terrível quando o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta. Jonas 1, verso 4. Quando se lançaram sortes, a sorte caiu sobre Jonas. Jonas capítulo 1, verso 7. Ele foi lançado no mar, mas o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Jonas 1, 17. De dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Jonas 2, 1. E o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas 2, 10. Quando o profeta desobediente ergueu a voz em oração, Deus ouviu e enviou libertação. Faraó acreditava firmemente nas possibilidades da oração e em sua capacidade de trazer alívio. Quando estava abalado pelas calamitosas maldições de Deus, apelou a Moisés que intercedesse por ele. Orem ao Senhor, Êxodo 8:8. Foi o pedido patético que ele repetiu por 4 vezes quando as pragas estavam afligindo o Egito. 4 vezes esses apelos urgentes foram feitos a Moisés e por 4 vezes a oração suspendeu a temida maldição que recairia sobre o rei e teimoso e a terra condenada do Egito. A blasfêmia e a idolatria de Israel ao fazer o bezerro de ouro e declarar a sua devoção a ele foram um crime terrível. A ira de Deus acendeu-se contra eles e Deus declarou que destruiria o povo que pecara. O Senhor também estava muito irado com Arão e a Moisés o Senhor disse: deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. Êxodo 32:10. Mas Moisés orou e continuou orando, dia e noite ele orou por 40 dias. Assim registra Moisés a sua batalha de oração. Depois, prostrei-me perante o Senhor outros 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava tão irado a ponto de destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. O Senhor irou-se contra Arão a ponto de querer destruí-lo, mas naquela ocasião também orei por Arão. É o que Moisés registra em Deuteronômio capítulo 9, versículo 18 a 20. Daqui a 40 dias Nínive será destruída, Jonas 3:4. Era propósito de Deus destruir aquela grande e perversa cidade. Mas Nínive orou, vestida de pano de saco, sentada sobre as cinzas, ela clamou a Deus com todas as suas forças, verso 8. E Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado, Jonas 3:10. A mensagem de Deus a Ezequias foi: ponha em ordem a tua casa, porque você vai morrer, não se recuperará. Segundo Reis capítulo 20, verso 1. Ezequias voltou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade, com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Segundo Reis capítulo 20, verso 3. Deus disse a Isaías: volta e diga ao rei Ezequias: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu o curarei.
acrescentarei 15 anos de vida a você. Segundo Reis, capítulo 20, versos 5 e 6. Esses homens sabiam orar e sabiam como prevalecer na oração. A fé deles na oração não era uma atitude passageira que mudava com o vento ou com seus sentimentos e com as suas circunstâncias. Era um fato. Deus ouvia e respondia, seus ouvidos estavam sempre abertos ao clamor de seus filhos e o poder para fazer o que se pedia a ele era proporcional à sua disposição. E assim esses homens fortes na fé e na oração conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros, como nos diz Hebreus capítulo 11, versos 33 e 34. Tudo naquele tempo, bem como agora, era possível aos homens e mulheres que sabiam orar. Na verdade, a oração abria um depósito ilimitado e a mão de Deus não recusava nada. A oração introduzia aqueles que a praticavam em um mundo de privilégio e trazia a força e a riqueza do céu em auxílio ao homem finito. Que rico e maravilhoso poder possuíam aqueles que aprenderam o segredo de aproximar-se vitoriosamente de Deus. Com Moisés, salvou uma nação. Com Esdras, salvou uma comunidade. E mesmo assim, por mais estranho que pareça, depois de contemplarmos as maravilhas que o povo de Deus testemunhara, houve negligência na oração. A mão que se agarrava com tanta força a Deus, que tantas vezes espalhava medo e terror no coração dos inimigos, perdeu sua força. O povo, relapso e apóstata, abandonaram as suas orações, se é que a maioria deles alguma vez tinha orado realmente. A oração fria e sem vida dos fariseus foi substituída por uma aproximação genuína de Deus, e por causa daquele método formal de oração, toda adoração se tornou uma paródia do seu propósito real. Uma gloriosa dispensação, gloriosamente desempenhada, foi a de Moisés, a de Esdras, de Daniel, a de Elias, de Ana e de Samuel. No entanto, o círculo parece limitado e de curta duração. As pessoas de oração eram poucas e dispersas. Eles não tiveram sobreviventes. Ninguém que imitasse sua devoção a Deus, ninguém que perseverasse o rol dos eleitos. Em vão o decreto estabelecer a ordem divina, o chamado divino, peça-me. Do clamor fervoroso e eficaz a Deus, eles se voltaram para deuses pagãos e clamaram em vão pelas respostas que nunca viriam. E desse modo caíram no estado ímpio e deplorável de quem perdeu seus objetivos de vida ao romper o elo com o eterno. Aquela dispensação favorecida da oração fora esquecida. Eles já não sabiam orar. Que contraste com os feitos que iluminaram outras páginas das Santas Escrituras. O poder que atuava em Elias e Eliseu em resposta à oração chegava até o túmulo. Em cada um dos casos, uma criança foi levantada dos mortos e os poderes de fome foram desfeitos. A oração de um justo é poderosa e eficaz, como nos diz o apóstolo Tiago em sua epístola, capítulo 5, verso 16. Elias era um homem com as mesmas paixões que nós, e ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu na terra por 3 anos e 6 meses. E ele orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Jonas orou quando estava preso no ventre do grande peixe e chegou à terra seca, a salvo da tempestade, do mar e dos monstros da profundeza, pela energia poderosa da sua oração. Que enorme provisão da graça da oração, como administrada naquela maravilhosa dispensação. Eles oravam de forma magnífica, porque a oração deles não pôde salvar a decadência e da morte a dispensação? Será que não foi porque eles perderam o fogo sem o qual qualquer oração se degenera em um modelo sem vida? É preciso esforço, trabalho e cuidado para preparar o incenso. A oração não é um trabalho de preguiçoso. Quando todas as ricas graças do conteúdo da oração tiverem sido misturadas e refinadas pelo trabalho e esforço, será necessário fogo para liberar o incenso e fazer que sua fragrância suba ao trono de Deus.
O fogo que consume gera o espírito e a vida do incenso. Sem fogo, a oração não tem espírito. Ela serve, assim como as ervas mortas, para a corrupção e para os vermes. A oração casual, intermitente, nunca é banhada neste fogo divino, pois ao homem que ora dessa forma lhe falta o fervor que se agarra a Deus, determinado a não deixá-lo ir até que a bênção venha. Orem continuamente. Foi o conselho de Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, aconselhou esse grande apóstolo. É esse hábito de oração que faz dela a argamassa que une as pedras da construção. Você pode fazer mais do que orar depois de ter orado, disse o piedoso Dr. A.J. Gordon. Mas você não pode fazer mais do que orar até que tenha orado. A história do grande feito cristão é a história de uma oração respondida. O maior e melhor talento que Deus deu a cada homem e mulher neste mundo é o talento da oração, escreveu o pregador Alexander White. E a melhor usura que qualquer homem ou mulher pode entregar de volta a Deus quando ele volta para receber o que é dele no final deste mundo é uma vida de oração. E aqueles servos que melhor investirem o dinheiro do Senhor como os acionistas do reino, que levantam cedo e deitam tarde enquanto estão nesse mundo, sempre descobrindo e buscando métodos de oração cada vez melhores e construindo hábitos mais secretos, mais constantes e mais espirituais de oração, até que literalmente oram constantemente e até que continuamente estejam iniciando novas aventuras de oração, novas realizações e formas de crescimento. Quando perguntaram a Martinho Lutero quais eram seus planos para o dia seguinte, ele respondeu: trabalhar, desde cedo até tarde. Aliás, tenho tanto para fazer que devo passar as primeiras 3 horas em oração. Cromwell também acreditava que era preciso passar muito tempo ajoelhado. Certa ocasião, ao ver as estátuas de homens famosos, voltou-se para um amigo e disse: passar horas ajoelhado, foi assim que cheguei até a glória. É somente quando todo o coração está consumido pela paixão de oração que o fogo que gera vida desce, pois ninguém, a não ser o homem dedicado à oração, tem acesso ao ouvido de Deus. Por isso, a história de cada grande feito cristão é uma história de uma oração respondida. Pai de amor e Deus bendito, proporciona-nos cada dia experiências contigo em oração, resposta das nossas orações. Sabemos que tu sempre nos ouve. Dá-nos da tua graça, Senhor, de podermos atingir, ó Pai, um hábito, uma vida, uma disciplina de oração e orarmos continuamente, orarmos sem cessar. Ensina-nos, ó Pai, a atingirmos essa dimensão de relacionamento, de comunhão contigo. Ensina-nos, ó Pai, a apresentarmos todas as coisas diante de Ti em oração. Que a cada dia possamos, ó Pai, orar, possamos ser achados no nosso lugar secreto. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, nos inquieta, nos incomoda, nos desperta para essa vida de oração, para essa prática de oração, para essa experiência de oração contigo. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos nas nossas fraquezas a orar como convém. Em nome de Jesus, desperta o teu povo para a oração, desperta a tua igreja para uma vida de oração, que a tua igreja seja achada orando, Senhor, quando a trombeta soar. Manifesta a tua glória, o teu poder, em nome de Jesus, ó Pai, que cada um que está fazendo essa devocional veja a importância, veja a necessidade dessa disciplina de oração e coloque em prática essa verdade da tua palavra, no precioso nome de Jesus. O Senhor te abençoe poderosamente. Ouça novamente as devocionais anteriores, crie a prática de ouvir uma de manhã, uma tarde diferente, volta lá pela primeira e ouça de novo a primeira, a segunda, a terceira, até chegar aqui novamente, colocando em prática essa verdade. Você nos encontra na fanpage do Facebook Rede Global de Intercessão, ou então no canal do youtube.com/torreforte, ou no meu blog www.mentoreadospara-mentorear.com.
Poste aqui os seus pedidos de oração e seus testemunhos. Valeu demais, até a próxima.